som. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. É sempre bom encontrar os irmãos nesse ambiente de celebração, onde vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, então, convido os irmãos para ficar em pé, para a gente falar com o nosso Pai de amor, falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por mais essa semana que Ele cuidou de nós, esteve ao nosso lado, a cada momento de nossas vidas, e termos essa oportunidade de chegar aqui mais uma vez para, como igreja, celebrar o seu santo nome. Então, irmãos, agradeçam a Deus, olhem o que passaram durante a semana e vejam o quanto Deus tem feito por nós. Oremos. Pai bendito, Deus de amor, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela beleza, Senhor, pela graça, Senhor, pela sua bondade em nossas vidas, Senhor, que em cada dia dessa semana que se passou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos corrigiu, o Senhor nos transformou, Pai, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui agora, celebrando o seu santo nome, Pai, como igreja, de celebrar a Ti, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade que é única, Pai, e independente de qualquer circunstância, qualquer situação, temos esse privilégio de estar aqui, Senhor. De fato, Senhor, tem várias situações que tentam nos desanimar, que tentam, Senhor, nos desviar dos seus caminhos, Pai, que nos tira, Senhor, desse momento, Senhor, de comunhão, Pai. Mas o Teu Espírito, Pai, tem nos preenchido a cada dia, Senhor, tem nos animado, tem nos revigorado para que possamos perseverar firmes, Senhor, nessa caminhada. E assim, Senhor, te louvamos e glorificamos, porque não é por nós, Senhor, não é pelos nossos méritos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia. E por isso, então, celebramos e exaltamos o seu santo nome, ó Pai. E sei que o Senhor tem estado com cada um dos meus irmãos, e eu sei que eles estão aqui para celebrar seu santo e glorioso nome, ó Pai. Obrigado por esse momento tão importante, tão belo em nossas vidas, que o Senhor nos compartilha, que o Senhor permite que vivenciamos, Pai, e assim seu nome venha ser exaltado a cada momento, Pai, para que as pessoas lá fora, para que o mundo lá fora, através de nossas vidas, possam perceber, possam sentir-se, Senhor, essa diferença em nossas vidas, Senhor, e assim eles desejarem, perguntarem qual é a razão da nossa esperança, e a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, para que pudéssemos, Senhor, desfrutar, Senhor, das grandes bênçãos que vêm do alto dos céus, das bênçãos que vêm do Senhor Jesus, do nosso Pai eterno, e assim possamos glorificar seu santo nome, e mais pessoas e pessoas, Senhor, venham se render a Ti, para a glória do seu santo nome, ó Deus, e assim continue agindo em nossas vidas, ó Pai, transforma o nosso ser. Peço perdão pelas nossas falhas, Senhor, nos ajude a cada dia por nós nos rebelar contra Ti, Senhor, desejando fazer o nosso querer e a nossa vontade, Pai. Nos ajude a cada dia, Senhor, olhar para dentro de nós e ver o quanto precisamos ainda mudar para a sua glória, Pai, e nos tornar dependentes de Ti a cada dia, a cada momento, para que essas transformações venham ser feitas por Ti, Senhor, porque quando o Senhor age nas nossas vidas, o Senhor nos transforma, é uma transformação mesmo que doída, dolorida, Pai, mas é completa, é perfeita e é adequada, Senhor. Então assim seja feita a sua vontade, Senhor, nessa igreja, Pai, nesse processo que estamos passando de sucessão, que não deixe os Teus servos desanimarem, Pai, mas que venha ser um momento, Senhor, de se unirem, de se fortalecerem-se, Pai,
para que a chegada, Senhor, do novo pastor venha a ser providenciada por Ti, Senhor, e eles continuem sendo cuidados por Ti através desse seu servo também, ó Pai. E esse servo que o Senhor está preparando para essa comunidade também possa se sentir cuidado por essa comunidade, e esse bairro, Senhor, possa ver a luz de Cristo através dessa igreja, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E ainda em pé, quero convidar os irmãos a lerem comigo o Salmo 19. Aí vamos ler o Salmo 19, o versículo 1, o verso 1, 7 até o 10. Então, Salmo 19, verso 1, depois o 7 até o 10. E aí quero que os irmãos leem junto comigo. Vamos, né, com voz forte, tá frio, então a gente vai usar a nossa voz aí para dar aquela aquecida, aquela animada. Então vamos ler, vou acompanhar aqui o telão também, que é uma versão mais fácil, que aí a gente lê todos na mesma versão, que é a NVI. Então começamos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Amém. Pode se sentar. Esse salmo é fantástico porque ele fala da revelação de Deus. Ele mostra a maneira como Deus se fez conhecido a nós, né? Inicialmente pela sua criação, ele se revela pela natureza, pelo que ele fez, e também ele se revela através da sua palavra, da sua lei. E aqui o salmista está admirando essa lei, observando nela, olhando nela, o quanto ela é importante para a sua vida. O quanto ela é importante para ele ter uma vida de sabedoria, uma vida de confiança em Deus e uma vida de temor a Deus. Então Deus se faz presente, Ele se apresenta, se faz manifesto através da sua palavra, através da criação, para que nós possamos adorá-lo segundo a sua vontade, para que possamos exaltá-lo de acordo com aquilo que Ele tem se apresentado a nós. E assim então, meus irmãos, que essa noite, que dia após dia, que a palavra do Senhor venha ser como mel na sua vida, né? Possamos desejar a palavra de Deus, para que a cada dia possamos conhecer a Deus verdadeiramente, e assim dessa forma adorá-lo como Ele deve ser adorado. Amém? E assim, quero compartilhar com os irmãos alguns avisos. Logo, temos de praxe já, né, as programações comuns aqui da nossa igreja. Todo domingo às 9 da manhã temos a EBD. Estamos estudando os personagens, né, do Velho Testamento. Tem sido uma experiência muito legal, né, Pastor Douglas, porque são personagens que a gente não está acostumado a estudar. Hoje mesmo estudamos sobre Jonatas, né, aquele amigo de Davi. Então eu fiquei surpreso com o contexto, né, com o que o estudo trouxe hoje, porque é um personagem que ninguém dá nada por ele, mas ele foi muito importante ali na história do povo de Israel. E assim então, irmãos, venham participar, venham estudar a palavra de Deus, como lemos aqui, porque é ela que vai nos dar forças, ela que vai nos ajudar, é o meio qual Deus vai usar para nos ajudar aí na nossa caminhada de fé. Também temos outras atividades, como o artesanato, que voltou esse mês também. Temos o curso de elétrica. Então, são trabalhos que, além de tudo, de dar ferramentas, instrumentos para as pessoas, né, adquirirem alguma profissão, algum ofício, também é uma forma da gente compartilhar de Jesus Cristo.
Então, apresente esses trabalhos para aqueles que ainda não conhecem Jesus e vamos divulgar, né? Vamos divulgar essas ações que essa igreja tem promovido. Também temos o coral que está se preparando aí logo breve para apresentar a cantata. Está indo finalmente, né, Tiago? Tá, hoje eu ouvi um pouquinho, uma pinceladinha, tá fantástico. Né? E eu vi que tinha poucas vozes aqui. Então, imagino quando tiver todo mundo aqui bem encaixadinho, cada um no seu lugar. Olha que maravilha louvar a Deus, né, através dos cânticos também. E, além de tudo isso, também temos aqui alguns programas ou algumas questões administrativas. No próximo dia 10/11, domingo que vem, às 9 da manhã, vamos ter uma reunião com a igreja. Na verdade, a comissão que está tratando aí do assunto da sucessão pastoral, ela vai prestar contas do trabalho que ela tem feito durante esse período até agora. Ela já vem fazendo o contato com os candidatos, pastores candidatos, e agora ela já fez a síntese de todos que se apresentaram, e agora vamos apresentar para os irmãos, para a igreja. Então é importantíssimo, irmãos, que no próximo domingo, às 9 da manhã, os irmãos estejam presentes, para que os irmãos conheçam agora um pouco mais desses pastores que estiveram aqui pregando, lecionando na IBD, que vocês conversaram um pouquinho ali no café. Então agora vocês vão saber um pouquinho mais deles, para assim compreender, né, qual é a vontade de Deus para a igreja. Então, irmãos, convoco a todos os membros dessa igreja a estarem aqui, então, no próximo domingo, às 9 da manhã. Então, estou percebendo que eu repeti, né, para vocês não esquecerem. Domingo, dia 10/11, às 9 da manhã, aqui na igreja, para vocês ouvirem o parecer da comissão de sucessão pastoral. E a nossa assembleia regular, que seria no começo do mês, vai ser agora no dia 30/11. É isso mesmo, não é, pastor? 30/11, num sábado agora, às 17 horas, já tem também o anúncio ali, já tem a programação certinha. Então, irmãos, também participem, porque também faz parte, né, embora seja questões administrativas e burocráticas, mas faz parte também da vida da igreja. E fora isso, sabemos que temos várias outras oportunidades de servir o Senhor, né? Os irmãos têm os seus dons, suas capacitações que podemos exercer aqui nos ministérios da igreja. E agora quero saber se os irmãos têm algum pedido de oração. Temos a irmã Maria das Neves, o irmão Zezinho. Tivemos alguns pedidos hoje de manhã também, a irmã Eliane, o Zé lá na porta, o pastor Douglas, o irmão Messias também está trazendo aqui um pedido, a irmã Rita. Então, irmãos, temos muitos motivos para orar. Temos, o pastor Rafael está levantando a mão ali também, apontando para a irmã Nilza. E orar, irmão, é sempre bom, porque é um meio que a gente tem, o Senhor nos deu para nos aproximar dele também, de se direcionar, apresentar a Ele, de nos relacionar com Ele. Ele fala a nós através da sua palavra e diversas outras circunstâncias, mas o nosso meio de falar com Deus é através da oração. Então quero convidar os irmãos agora para orar, né, para a gente apresentar, e vou fazer um pouquinho diferente, a gente já fazer um pouquinho antes. Quero que os irmãos sentem ao próximo de alguém, né? Vamos fazer duplas de oração nesse momento, e aí onde você também vai ter essa oportunidade de ouvir o pedido do seu irmão e compartilhar o seu também, e dessa forma, né, a gente refortalecer essas orações, né, apresentar, né, a Deus essas orações. Olha lá, tem uns irmãos lá no fundo, tem aqui o pessoal aqui do louvor. Então, vamos dedicar esse tempinho para orarmos.
Pai bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de poder nos direcionar a Ti, Senhor, através da oração. Isso mostra, Senhor, mais uma vez a Sua graça em nossas vidas, nos dando essa oportunidade de nos relacionar contigo, ó Deus. Pai querido, obrigado por essa oportunidade e bom saber, Senhor, que podemos ir diante de Ti, Senhor, com toda certeza, convicção e fé, de que apresentando as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossa vida diante de Ti, Senhor, temos a certeza que o Senhor nos atenderá, Pai. E obrigado, Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esse privilégio de poder nos relacionar contigo também através da oração, Pai, e ter essa certeza de que o Senhor nos atenderá, Pai. Diversos pedidos, creio que foi feito nesse momento, Pai. Cada um dos seus servos apresentou sua necessidade. E aqui, Senhor, que eles possam voltar, Senhor, para suas casas, sair, Senhor, daqui confiantes de que o Senhor tem ouvido suas orações, ó Pai. E que assim a sua vontade seja feita em suas vidas, Pai. E que cada um de nós possamos, Senhor, compreender a sua vontade e aceitá-la porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. E mesmo que temos grandes vontades, Pai, desejos, mas que possamos assentar nosso coração, que o Senhor sempre tem a última resposta, Pai, sempre tem o melhor caminho para as nossas vidas, Senhor. Então, console esses corações, traz tranquilidade e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não temos nenhum visitante hoje, né? Então, enquanto o grupo de louvor celebra o Senhor com os cânticos, junto com a igreja, o irmão também tem a oportunidade de celebrar o Senhor Jesus através do seu dízimo e da oferta também. Graça e paz, irmãos. Então nós vamos cantar o hino do HCC, de número 433, que diz: Usa, Senhor. Então os irmãos que vieram preparados, assim como o pastor Tiago falou, podem depositar seus dízimos e ofertas ali no gasofilácio. Você pode orar, por favor? Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Senhor Deus, dedicamos ao Pai todo o dízimo e oferta depositado aqui, que ele possa ser para a honra e glória do teu nome nesta casa, Senhor. Abençoe a cada um que pôde, Senhor Deus, estar ajudando, abençoando, ofertando, dizimando. Aqueles que não puderam também, o Senhor sabe. Quem precisar de uma porta de emprego, Senhor, abre, Senhor Deus, manifesta a sua graça aqui no nosso meio. Continue nos abençoando nos projetos, desejos e sonhos da tua casa e dos teus servos. Que possamos, ó Pai, direcionar a tua igreja sempre para a honra e glória do teu nome em tudo que fizermos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a gente continuar louvando nosso Deus através das músicas. E com essa música que diz: para que entre o Rei, que esse possa ser um desejo do nosso coração. Essa música ela é bem simples, ela repete bastante. E eu vou ensinar aos irmãos. A gente nunca cantou
ensinar assim, ó. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, mais uma vez. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Amém. Que esse possa ser um desejo do nosso coração, que nós possamos abrir, estar com o nosso coração dispostos, com os nossos corações dispostos para receber o Rei da glória, que é Jesus, para aprender mais, cada vez mais, porque Ele continua sendo bom a cada dia que passa. E é isso que diz essa próxima música que nós vamos cantar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus, que é bom sempre. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vamos do começo de novo? Essa música é tão boa. Então nós vamos cantar lá do começo novamente. Um dia a gente aprende. Um dia a gente aprende a confiar
em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, Ele se faz presente. que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, nos ajudar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus, que não importa o que aconteça, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. E nós vamos cantar essa última música que diz a respeito daquele dia que é o dia que vai ser para sempre, o dia que será para sempre, quando todos nós estivermos ali junto com o nosso Senhor, junto com o Rei da Glória. Essa música ela é de louvor ao nosso Rei, então cantemos bem forte. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que é um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O
que há de vir. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque é por Ele, para Ele e é por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Pai, o Senhor nos buscou, Pai, da perdição e morreu naquela cruz, Senhor, por nós, Pai, imerecidamente, Pai. Nós não merecíamos aquela morte que o Senhor morreu na cruz. Nós não merecíamos a salvação que o Senhor nos deu através daquela morte que o Senhor padeceu na cruz, Senhor. E é por isso que nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o Rei da glória, Senhor, assim como nós cantamos aqui. E sabemos que o Senhor voltará, Pai, glorioso para nos buscar, Pai. Nesse dia, Pai, que será para sempre, nós estaremos ali junto contigo, Pai, engrandecendo o Senhor, Pai, dando glórias e dando louvor a Ti, Pai. Abençoa-nos cada vez mais e mais, Senhor, que nós possamos aprender a Tua palavra enquanto ainda estamos aqui, Pai, que possamos partilhá-la, Pai, com nossos conhecidos, Pai, com nossos semelhantes, que nós possamos ser mensageiros, Pai, da Tua palavra aqui nessa terra, Senhor. Abençoa-nos agora, abençoa o pregador dessa noite, que ele possa falar conosco, que o Senhor possa falar através dele conosco, Pai, na verdade. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Queridos, podem se sentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Ele continua sendo bom. Ainda que estejamos a experimentar momentos difíceis que parecem não ter fim. Ainda que pareça que a gente esteja orando e parece que Deus não está ouvindo. Situações que não mudam. Mas como nós temos o Espírito, nós temos a palavra, e aquilo que foi revelado a nós, ninguém pode tirar de nós. A revelação do Espírito, a palavra que revela quem Deus é. A gente pode falar pela fé, nós podemos cantar o que nós cantamos aqui. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Independe do que eu sinto. Isso é viver pela fé. É viver pela fé. Nós somos chamados a ser um povo que vive pela fé. Não vê com os olhos, mas enxerga pela fé. Sabe que Deus é real, sabe que Ele continua sendo bom. E quando você faz um retrospecto da sua vida, você pode dizer, Ele é bom. Eu sei de onde eu saí, eu sempre gosto de pensar nisso. Eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou hoje, e eu sei quem me garantirá até o fim. Quem me garantirá até o fim? É o Rei da Glória. Nós cantamos aqui, o Rei da Glória. Ele é o nosso Senhor. Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. E que esse espírito de adoração continue até o término desse culto e acompanhe conosco esse mesmo espírito de fé, de adoração durante a semana e até o fim. Amém? Nós temos uma programação para novembro. Está aí. Mas olhando tudo que nós estamos vivendo nesse tempo de mudança, tempo desafiador, orava com Daniel sobre isso, né, Daniel? Tempo de mudança, de decisão, de transição, de
situações que se apresentam diante de nós, pensando na sucessão, no desfecho desse processo como igreja, eu orei e fiquei, Senhor, que palavra o Senhor tem para nós como igreja, para nós pensarmos e avançarmos ainda mais, estarmos atentos ao que o Senhor está fazendo no nosso meio, nas nossas vidas, porque Deus está trabalhando nesta igreja, e quando a gente fala trabalhar nessa igreja, não tem como você se isentar disso, não tem como você falar, é na vida do irmão, né, da vida daquela pessoa, não, é na vida da igreja, nós somos a igreja. Deus é um Deus que ainda trabalha, um Deus ativo, um Deus em movimento. Vai ficar para um outro momento a gente fala de Gênesis, mas pincelando aqui, quando a gente vê o movimento da criação, é um Deus que dá ordem, as coisas vêm à existência. Há alguns cientistas que dizem que essa voz que ecoou lá na eternidade, diz, haja luz, até hoje isso está em movimento, está em ação. Há quem diga que o universo ainda está em expansão. Temos um cientista aqui que pode nos ajudar depois lá, bater um papo sobre isso. Tem bons conteúdos de gente de Deus falando sobre isso também, ajudando a gente a pensar cientificamente. E esse mesmo Deus continua em movimento, sua palavra ecoa. Quando a gente abre as escrituras, o Deus que falou há milhares de anos, essa voz ainda é como se fosse agora. E Deus está falando conosco nesses dias. Deus está mexendo conosco, te tirando da nossa zona de conforto para um movimento, porque Ele não parou de agir, Ele está agindo ainda. E eu quero pensar com os irmãos num movimento que Deus começou e parece que deu tudo errado, mas nada foge aos planos de Deus, nada foge aos planos do Senhor. E eu quero pensar com os irmãos sobre Josué. Nós vamos meditar aí hoje, no próximo domingo, e acredito que nos próximos também, se assim Deus nos dá a sua direção, no livro de Josué, entendendo que é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. Deus está em movimento, Deus não desiste dos seus projetos, dos seus planos, dos seus intentos. E eu quero aprender com os irmãos, nós vamos aprender junto, pensar um pouquinho juntos sobre esse tempo de avançar, e não um avançar para trás, mas para frente. Mas pastor, é um negócio meio estranho aí avançar para frente. É óbvio avançar para frente, é meio óbvio, a sua palavra parece meio contraditória, não tem como avançar para trás. Olha, eu garanto que pelas escrituras sagradas é possível avançar para trás, quando a gente tem uma intenção deliberada de querer voltar ou nos voltar para outro caminho. E o povo de Deus é bom nisso, bom. O povo de Deus é bom em voltar para trás. Mas vamos pensar, abra aí sua Bíblia em Josué, capítulo 1. E pensar um pouquinho no começo aí desse capítulo, o movimento que Deus está fazendo na vida de Josué e na vida do povo de Deus, e o que isso talvez tenha a ver com a gente, né? O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida aqui nesta igreja, ou você na sua vida em especial, aplicando na tua vida em outros contextos além da comunidade local. Amém? Todos encontraram? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram um acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Senhor, continua falando com o teu povo. O Senhor já começou a falar conosco quando nos dirigimos a esse lugar. Se assim o nosso desejo, Senhor, for esse de te ouvir, o Senhor já começou a falar. Talvez muitos não ouviram, preocupados com tantas coisas como às vezes nós estamos assim a preocupar, ó Deus, mas o Senhor já começou a falar. O Senhor já falou por meio dos cânticos, na direção, na palavra que foi ministrada aqui, e agora estamos a meditar um pouquinho mais. Fala conosco, fala a esta igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já é a segunda vez que o povo de Deus está às portas da terra prometida. Os mais jovens que estão aqui nesse momento, talvez já com seus 40 ou um pouco mais, não tão jovens assim, mas alguns que nasceram depois do episódio que antecedeu a esse momento aqui, que é a morte de todos os em idade de batalha, de guerra. Os mais jovens certamente pegaram informações, alguns testemunharam, alguns viram desde pequenininhos, alguns ouviram falar de algumas coisas que aconteceu. Há quanto tempo o povo de Deus anda pelo deserto, mas que eles estavam às portas da terra prometida, e por razão talvez de rebeldia, por razão de dúvida, por razão de medo, voltaram para trás. E eles estão como que vivendo aqui vale a pena ver de novo. Os mais jovens dessa igreja, que já não estão mais em idade escolar, mas ainda são jovens, talvez já ouviram falar na sessão da tarde. E alguns já ouviram falar da Lagoa Azul. Quem conhece aqui o filme Lagoa Azul? Clássico das tardes durante a semana, né? Vale a pena ver de novo. Esse povo aqui está vendo, vale a pena ver. Será que vale a pena ver de novo o que a gente está vivendo aqui, o que eles estão vivendo aqui? É aquele povo que já ouviu falar, eu já vi isso acontecer, nós estamos aqui em vias de, será que a gente vai? Será que a gente vai? Agora a gente vai? Ou será que nós vamos reviver, reproduzir o que os nossos pais, não muito distantes, os nossos avós, acabaram de viver aí alguns, ou que se iniciou há 40 anos atrás, porque é o período do deserto, são 40 e poucos anos. Antes de Josué à frente do povo, há pouco mais de 40 anos atrás, ali já com Moisés, né, a nova geração sabia bem o que é estar próximo de entrar na terra prometida. Mas, como eu disse, medo, covardia, rebelião, medo do futuro, medo do desconhecido. E nós somos assim também, nós temos medo do novo, medo do desconhecido. As notícias, as informações cruzadas, as incertezas do futuro, os levou à consequência de um ato rebelde contra Deus, muito mais do que um ato rebelde contra Moisés. Foi um ato rebelde contra o Senhor, porque quem os tirara do Egito? O próprio Deus. Moisés foi uma ferramenta, foi um instrumento que Deus levantou, juntamente com Arão, juntamente com uma liderança que Deus foi organizando por meio de Moisés. Mas esse povo viu ali
Muita gente morrendo no deserto. Cena terrível. Gente que vai ficando para trás, gente que foi ficando para trás. Números 13, se você quiser abrir aí junto comigo, nós temos ali um momento onde os espias são enviados para obter detalhes dessa terra que Deus diz que manava leite e mel. E um parêntese aqui, conversava um pouquinho com o Zé de manhã, ele falou: pastor, é fácil, quem teve que lidar com a agricultura, quem já passou pela roça, o testemunhou, o leite não vem da caixinha, como a gente acha que vem, ele vem lá da vaca, e alguém tem que ordenhar esse negócio aí, né? Parece bonito, como se as coisas viessem do nada, mas tinha um desafio, Deus nos envolve nesse processo. E o mel, lindo o mel, né? Quem gosta de mel? Eu gosto um pouquinho do mel, mas qual é o processo de obter o mel? Tem que lidar com os ferrões, tem que se preparar, tem que saber lidar. Então é muito bonito, mas Deus fala: olha, vocês vão estar numa terra que isso haverá com abundância, mas não quer dizer que não vai ter desafio, não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter ferroada. O Zé fala que na hora de tirar leite da vaca tem que amarrar direitinho, porque às vezes ela dá uma cabeçada, te joga para o chão. Eu falei: é verdade, não tinha pensado nisso. Como eu só bebo leite da caixinha, a gente não faz ideia do processo. Mas Deus estava dizendo que esse processo poderia ser superado, alcançado com trabalho, com determinação. E eles precisavam entrar lá. Então, diz assim o relatório dos espias: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há lei e mel com fartura. Será que não tinha cabeçada de vaca, não tinha ferroada? Tinha, mas era algo que, sabe, um trabalho que está acessível, é disponível. Olha o relatório, que bonito, meus irmãos, é um excelente relatório, lindo relatório. Aqui estão alguns frutos, eles trazem alguns frutos. Mas tem um negócio aqui meio estranho, que na língua portuguesa diz que quando você dá um relatório positivo, depois você vem com um mas, você negativa tudo de bom que você acabou de falar. É alguma coisa adverbial. Os professores aí que manjam de português depois nos ensinam. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, e assim a coisa, eles estavam prontos para dar um relatório negativo gigantesco. Um livro de razões pelas quais eles não deveriam entrar lá. É importante a gente saber dar um relatório, mas é importante às vezes começar pelo desafio e depois para o bom. Porque quem estava garantindo que, embora haveria confronto, embora haveria batalha, embora seria um processo desafiador, mas que já estava garantido, era o próprio Deus. O próprio Deus estava garantindo. Mas iria requerer dele empenho e dedicação. Eles poderiam ter começado pelo desafio e depois apresentar as vantagens garantidas pelo próprio Deus. E assim traçar um plano para superar esse desafio. Como seria essa batalha, como seria o processo. Josué, parceirão, lado a lado, general, comandava ali um exército. Mas eles começaram por um bom, poucas coisas boas, e a lista de coisas ruins era de metro. Até que Caleb, parceiro de Josué, também, Caleb falou: opa, para, calma aí. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas ali começou a rebelião
Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E eles olharam só os riscos, os problemas, mas Deus não volta atrás nos seus propósitos. Deus não olha para trás. Deus só tem um caminho. Deus só nos aponta uma direção. E é sempre no centro da vontade dele, sempre é para cima, sempre é para o alto, sempre é para frente. E quem não quiser, vai ficar para trás. E o resultado posterior disso aqui, a história que nós conhecemos, essa é a história mesmo, de gente que vai morrendo e vai ficando para trás. Gente que vai ficando para trás. E passado 40 e poucos anos, está aqui Josué e também Caleb. É muito bonito, a gente estudou na escola dominical, como o Tiago falou, sobre a vida de Caleb. A mesma força, o mesmo vigor que ele estava falando aqui, é ele quando está entrando na terra prometida. E é interessante que ele não escolhe as planícies, ele escolhe as montanhas. Mais trabalho, mais desafio. Manda. O mesmo vigor que eu tenho há 40 anos, eu tenho agora com 80. Leiam essa história. E aqui em Josué podemos ver que Deus é um Deus de novas oportunidades. Toda aquela geração fica para trás, uma nova geração que tem uma informação muito séria do que aconteceu, é colocada diante de uma nova ou mesma oportunidade. Deus dá direitos e oportunidades iguais. E nessa história, nesse contexto agora com Josué, à frente de toda essa grande população, milhões de pessoas, Deus mostra que é chegado o tempo de agir com coragem e obediência, nesse momento que é um momento de transição também. É um momento de transição, de liderança, agora para Josué, como nós lemos, e um momento de dar sequência, porque o plano de Deus não para. Deus não para. O plano dele está estabelecido. E pode acontecer o que acontecer. Deus vai continuar conduzindo o seu povo na mesma direção. A história nos mostra isso. A história da igreja nos mostra isso. Seja ela do período bíblico, ou seja ela do período moderno agora, a igreja é sempre desafiada a avançar. Nós lemos Mateus capítulo 28 ali, num verbo em ação. Vão, estejam indo. Ou ele está no gerúndio, um ato contínuo. Vão e façam. Andem, continuem. Os israelitas tiveram uma dura lição no deserto por conta da rebeldia, contudo é chegado o tempo de prosseguir, avançar, obedecer, vencer. E esse livro, ele marca esse momento crucial na vida de Israel. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança e é encarregado de conduzir o povo à terra prometida. Nós sabemos que em Cristo todos nós somos feitos líderes, todos nós estamos nesta posição diante de Deus falar conosco, de Deus usar cada um de nós. Então essa palavra, o que a gente costuma muito falar para líderes, essa palavra nesta noite é para cada um dos irmãos aqui. É tempo de transição, onde a coragem e a obediência a Deus são fundamentais. Deus quer movimento de mudança nas nossas vidas, na minha e na sua vida, porque como nós sabemos bem, e eu não sei os irmãos, mas eu sou mestre nisso, o lugar da zona de conforto, como eu gosto desse lugar, como ele é quentinho, como ele é agradável, como ele cabe em mim. Mas esse lugar não gera mudança, esse lugar não gera movimento, esse lugar não frutifica. Esse lugar é para descanso, período curto de descanso, porque senão nós nos acomodamos.
E neste texto, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui 4 atitudes que precisamos ter em momentos de mudança. 4 atitudes apenas que nós precisamos desenvolver, praticar. Quando eu falo desenvolver, porque é um processo, é uma construção na nossa vida. São 4 atitudes que a gente precisa desenvolver, porque ninguém de nós nasce pronto. E a primeira necessidade, a primeira atitude é a coragem. Versículos 6, 7 e 9. Deus ordena a Josué que ele seja forte e corajoso. E essa é uma repetição significativa. Ele fala por 3 vezes. É algo para nos chamar a atenção. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dela, apesar do medo. A ideia de ser forte é frequentemente associado à coragem. Contudo, é mais do que uma força interior, é mais do que uma força física e emocional. Ela envolve confiança e fé e perseverança em Deus. Coragem tem a ver com confiar. Enquanto orava ali com o Daniel, nós homens somos chamados a estar à frente, a tomar decisões, a ter coragem, a enfrentar determinadas situações, defender a família, estar à frente, provisão e tantas outras coisas, mas às vezes é necessário ter coragem para confiar em Deus e saber que não é na nossa força. Nem tudo virá da nossa força, enquanto homens. Coragem envolve confiança, fé e perseverança em Deus. Embora a palavra seja para Josué, aqui nesse contexto tão desafiador de estar à frente de uma grande nação, ou de um povo que seria feito uma grande nação, ela se aplica a todos nós, aos israelitas e a todos nós como igreja. Quando o Senhor Jesus anunciava aos seus discípulos que estava chegando o tempo de ir para o Pai, ele deixou também uma palavra de encorajamento. Está lá em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra, esse ânimo tem a ver com força também, coragem. Tenham coragem. Eu venci. Confiem em mim, eu venci por vocês. Eu sou a força de vocês. Vocês vão chegar lá na terra prometida e nós também vamos chegar na Canaã celestial, porque Ele venceu. Ter ânimo e coragem estão inteiramente relacionadas. Nós precisamos desenvolver coragem para confiar em Deus. Como é que anda a sua coragem, homem? Como é que anda a sua coragem, mulher? É fácil ter coragem para tomar algumas decisões, para enfrentar certas situações, e aquela coragem para confiar e esperar no Senhor. Ainda mais diante daquela situação que se apresenta diante de nós, que a gente quer resolução, e nós somos treinados, nós somos desafiados a enfrentar, a resolver, a encarar determinadas situações. Aqui, palavra de Joé, coragem, confie em mim. Você vai conseguir, porque se você depositar a sua confiança, a sua coragem, se a tua atitude estiver embasada nessa confiança, o próprio Deus dá para ele aqui a fórmula do sucesso. Em nossa vida, ministério, nós enfrentamos desafios que geram medo e insegurança. A coragem que Deus nos chama a ter não é apenas enfrentar inimigos externos, enfrentar batalhas, mas também lidar com mudanças internas, com insegurança, com medo. Nós estamos vivendo uma época onde a geração, as pessoas ao nosso redor estão adoecendo de tudo quanto é tipo de doença. A principal delas é emocional. A principal dela é emocional. E nós somos uma geração, não quer dizer que ainda não tenha pobreza extrema, não tenha falta, mas nós temos mais hoje
de recursos do que os nossos avós tinham no passado. Não quero fazer nenhuma comparação que lá era melhor, porque tinha suas dificuldades, eram outros tempos, eram outros problemas. Havia falta de outras coisas. Mas quando a gente olha à nossa volta, apesar de todas as lutas, nós temos uma infraestrutura, às vezes nós temos um apoio, nós temos aonde nos apoiar, e ainda assim a gente vê gente muito doente. Tudo quanto é tipo de doença, parece que está se multiplicando. Será que não precisamos de coragem para confiar? Agir menos na nossa força e mais na força do Senhor? Aqui era necessário coragem, porque quando a gente olha o relatório, o primeiro relatório lá de Números 13, faltou essa coragem de vamos, que é a atitude de Calebe. Vamos! Deus falou que está certo o negócio. Olha o que Deus fez, Ele abriu o mar, Ele deu provisão. Sim, teve momentos aí que parecia que estava faltando água, parece que estava faltando comida, porque Deus nos prova nessa jornada. E como Deus nos prova, meus irmãos? Como Deus nos prova? O caminho não é perfeito, o caminho não é fácil, o caminho não é um caminho de rosas. Deus nos prova na jornada, mas a vitória era garantida. E para nós também, a certeza que nós temos a respeito da vinda de Cristo, do nosso encontro com Ele, seja pelo arrebatamento ou seja pelo nosso encontro com Ele, pela morte, nós temos essa certeza, nós cantamos aqui. Primeira atitude, coragem para confiar em Deus, coragem para obedecer a Deus. A segunda atitude é a importância da obediência. Verso 7. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela, ou que nele, no livro está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para Deus, o que fazemos para Ele, ou em nome dEle, não tem tanta importância como a obediência a Ele. Deus espera ser obedecido, Deus espera ser honrado, mais do que aquilo que eu faço, do que você faz. Ele espera que você seja obediente, que eu seja obediente. No Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38, ele diz que ele só veio ao mundo por obediência ao Pai. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Obediência. E ele pagou o preço da obediência, até o preço de morte. Nós somos chamados a andar nesse caminho de obediência, nos atentando à palavra. Como é que anda a sua atenção à palavra? Muito conhecimento? A obediência está caminhando junto com esse conhecimento? Ou nós estamos longe desse caminho? Conhecemos muito, conhecemos versículos, conhecemos livros, conhecemos mandamentos, mas a quantas anda a obediência? Nada mais importa para Deus do que sermos submissos e obedientes a Ele. Deus espera uma obediência com tudo, em amor, não no medo. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. Porque quem foi alcançado pela graça, aprendeu que não é pela sua própria força, o mérito é de Cristo, é de Deus. Então a gente pode entrar nesse descanso do Senhor. O verso 8 fala de um relacionamento diário. Não deixe de falar as palavras deste livro, de meditar nelas de dia e de noite. Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele. Se nós entendemos que a palavra é revelação de Deus, é Deus falando conosco por meio da palavra, como é que anda esse nosso relacionamento com Deus?
Como é que anda esse tempo de comunhão com Deus de dia e de noite? A pergunta é para mim, o desafio é para mim. Porque em tempos de mudança, nós precisamos estar perto daquele que nos dá segurança, daquele que nos dá a direção, aquele que nos dá as estratégias. Hoje nós não precisamos mais meditar nos escritos da lei. Precisamos guardar no coração. Nós temos a palavra do Senhor Jesus. Este conhecimento de Deus por meio de Cristo está acessível, disponível a todos nós. Nós somos um povo privilegiado, nós somos uma nação privilegiada, nós temos acesso às Escrituras em todas e diversas versões possíveis e impossíveis. A mais difícil do português mais antigo ou do português mais atual. Não temos desculpa para nos relacionar com Deus. Deus está chamando aqui Josué, olha, teu trabalho é grande, teu trabalho é desafiador, é uma transição dificílima. E se os irmãos derem sequência na leitura, verão que foi desafiador, enfrentamento, batalhas. Outros espias vão entrar lá, vão lá em Jericó. É lá que eles terão lá, é lá que a Raabe, que é a que está na história da genealogia, temente a Deus, uma gentia, temente a Deus. Deus está nos chamando para um relacionamento de obediência em amor, não medo. Porque o medo gera prisão, o amor gera relacionamento. Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Que gera obediência amorosa. O maior mandamento que o Senhor Jesus resumiu toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso tem a ver com obediência, tem a ver com relacionamento. Então, a segunda atitude necessária no processo de mudança é a obediência a Deus. A terceira atitude que precisamos ter em tempo de mudança é a certeza de que Deus estará sempre presente. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa palavra, dessa presença constante e contínua, ela é confirmada na pessoa do Senhor Jesus. Mateus 28, verso 20, a parte B, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Fim da sua vida, fim da igreja, fim dos tempos. Nós precisamos andar nesta certeza, que foi o que eu comecei aqui na minha palavra antes de ministrar o sermão. Às vezes a gente não sente, mas somos desafiados a crer que Deus, aquilo que Deus disse é verdade, Ele está conosco. Precisamos ter esta certeza, esta convicção. Não estamos soltos, não estamos sozinhos, não estamos largados, não fomos abandonados, não fomos esquecidos. Embora a gente sente isso por alguma razão, pelas lutas, pela pressão, pelo mundo, pelo diabo, estarei sempre com você. E esse é o desejo do nosso Deus. Deus quer andar conosco, Ele nos chama a andar com Ele. Mas é interessante também nesse versículo que a ideia de ordenar, de dar comandos, de instruir, de estabelecer autoridade, é algo muito corrente e vem de Deus. Deus dá ordem, Ele dá orientação, mas Ele dá segurança. Então, baseado no que Ele mesmo disse, Ele faz uma pergunta: não fui eu que ordenei para você? Eu não mandei recado, eu não falei por boca de outra pessoa, estou falando com você, a ordem é para você. Deus fala no pessoal com Josué: vá e faça.
e eu estarei com você. Essa é a minha condição. O mesmo Deus em Cristo disse isso aos seus discípulos também: estarei convosco até o fim. A convicção de que Deus está conosco, ela é uma atitude também. Não é só um sentimento, ela é uma atitude, porque quem tem esta convicção caminha em outra direção. Embora pareça que tem um imã te puxando, te fazendo avançar para trás, vamos voltar lá para aquele tempo, vamos voltar para aquela era, vamos voltar lá no lugar que nos dá segurança. Quando a gente tem essa atitude de confiar, sabendo quem Deus é, você fala: não vou voltar, já conheço aquilo lá. Deus está me chamando para ir avançar, para ir para frente, para ir para o alto. A convicção de que Deus está conosco é uma atitude, pois ela nos leva a novos lugares e nos bloqueia de entrar em outro lugar muito perigoso, que é o caminho ou a atitude da murmuração e da reclamação, que foi a sequência lá da leitura de Números 13. Um povo que começou a murmurar, aquilo cresceu, se espalhou, deixaram de ter esta convicção de que Deus estava com ele, provendo, cuidando, e aí o resto é história. A falta de confiança nos leva a buscar um outro Salvador. A falta de confiança em Deus nos leva a colocar a nossa esperança em outra pessoa e nos faz querer andar para trás, estabelecendo épocas, períodos e pessoas como sendo épocas saudosas, naquela época, naquele lugar, como se o Deus que agiu lá atrás não é o mesmo que quer agir hoje, quer nos dar essa segurança, e não uma pessoa, não uma época, não um lugar. Deus está em movimento, meus irmãos, a gente precisa perceber isso. Deus está em movimento e Ele nos chama para esse movimento. Tinha gente aqui com 80 anos, com 90 anos? Tinha criança, tinha jovem, tinha adulto, tinha grávida, tinha idoso, operado da coluna, problema na tireoide, depressão, tinha tudo aqui. Acamados, com certeza, debilitados, com certeza. A chamada é para Josué, mas a chamada também para o povo, porque ele diz: você tem que meditar e falar deste livro. Tem que falar. E aí tinha o papel dos sacerdotes, dos levitas, na tribo de Levi, desenvolvendo a função ali, o serviço religioso, lembrando ele, os sacrifícios, o processo seguia. Deus não quer que a gente volte para trás, Ele quer que a gente continue avançando, porque a salvação está à frente, a vitória está à frente. Saber pela fé e pelas incontáveis provas de que Ele já nos deu ao longo da jornada, de que Ele está conosco, baseado naquilo que Ele é, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele pode fazer, nos dá a segurança de ter convicção naquilo que Ele vai fazer. Então eu olho para trás da minha história, eu sei de onde eu vim, sei os tropeços que eu dei, sei os erros que eu cometi, sei os livramentos que Ele me deu. Eu tenho consistência, eu tenho experiência, todos nós temos uma experiência com Deus. Chegamos até aqui. Então, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que quer agir no presente. Então, baseado nesta convicção, baseado nas Escrituras, baseado na presença dEle, na graça dEle que está conosco, nesta certeza de que Ele está conosco, eu me sinto encorajado, eu vou avançar. Falávamos um pouquinho, o Tiago destacou aqui a vida de Jonatas, momento muito oportuno. Leiam, quem tem a revista lá, leia algumas atitudes de coragem que ele teve que ter contra as batalhas dos filisteus,
às vezes sem muita certeza de como ia, mas ele falou: se Deus estiver comigo, Ele vai nos dar vitória, mas eu não posso ficar aqui esperando a coisa acontecer, eu vou avançar, e Deus foi dando vitória. A fé, as experiências com Deus e essa certeza de que Ele está conosco é um combustível que nós precisamos para colocar no nosso reservatório para avançarmos na nossa vida, avançarmos no ministério, avançarmos na família. E a quarta e última atitude necessária em tempos de mudança é a preparação para a ação. A preparação para a ação. Nos versos 10 e 11. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Josué, após receber a instrução de Deus, imediatamente começa a preparar o povo. A ação prática é uma resposta a essa visão recebida. Deus fala, Josué entende o recado e já dá um comando, já dá ordem: se preparem. E dá o prazo: vocês não têm muito tempo não, daqui 3 dias vocês vão entrar. Olha a palavra aqui, convicção. Daqui 3 dias vocês atravessarão. Vocês vão atravessar. Olha a palavra carregada aqui de convicção, de certeza, porque Deus falou, Deus está à frente. E certamente o povo aqui se preparou, se mexeu. Deus fala, dá um comando, e isso precisa ser seguido. Ponto final. Josué entendeu a palavra de Deus e deu a orientação. Josué deu o comando e estabeleceu um prazo. Este é o período, 3 dias. Um processo que está em andamento, já começou. E posteriormente a isso vem novas fases, novas direções. Leiam, tiram lições. O pastor Tiago falou isso na manhã, na EBD. A gente lê, às vezes corrido, um texto, passa por algum personagem e não se atém aos detalhes. E dali a gente tira muita lição prática para a nossa vida. Daqui a gente vai conseguir tirar algumas lições práticas. Porque dessa sequência de preparação tem outras ordens aqui que Deus dá, porque haviam 2,5 tribos, mas as tribos de Ruben, verso 12, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés já tinha tomado parte da terra, eles estavam, acho que a oeste de Israel. Eles tinham que atravessar, sentido mar, atravessar o Jordão que está aqui, tinham que chegar lá do outro lado. Eles já tinham tomado posse da terra, e eles são chamados a entrar no processo da batalha. Eles vêm, tá bom, a gente vai. Aí tem uma sucessão aqui, depois eles mandam os espias lá para entrar em Jericó, depois Deus dá a ordem, e a gente conhece a história, a gente conhece a Bíblia, irmãos, isso que é um negócio, né? A gente conhece a Bíblia. Não é verdade? Não parece meio estranho, que às vezes a gente fala, a gente conhece as histórias, mas a gente parece que não crê. Meus irmãos, a obra de Deus não tem espaço para covardia e nem para omissão. Deus envolve, Deus quer reação. Ordenem ao povo que preparem as provisões. Todos deveriam participar do processo. Certamente os líderes saem ali por aquele grandíssimo acampamento e dando a ordem: se preparem, a gente vai fazer o movimento. Todo mundo precisa ir na mesma direção. Então, mães, preparem seus filhos. Filhos, preparem os seus papais mais velhos. Ajudem as grávidas, aqueles que estão meio cansados, desanimados. Vamos lá, vão aí, um chamando o outro. Josué falando e o povo não reagindo não tem efeito nenhum, e aí precisa de reação.
Todos deveriam participar do processo, cada um estava sendo chamado a contribuir. Na obra de Deus não tem espaço para eu não sei o que fazer, isso não é comigo, isso é com a outra pessoa. Não dá para chegar do outro lado de alguém segurando a gente a corda lá e puxando para trás. Não dá. A gente precisa ir junto nesse processo, para a gente experimentar do outro lado o que Deus tem preparado para nós. Então, o que esperavam eles aqui depois do Jordão eram novas batalhas. Não estava tudo certo, tudo resolvido. E vai ser assim até o fim da nossa vida. Batalhas, desafios na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, enquanto sociedade. Se você não reagir, meu irmão, se você se isentar, se você disser, eu não concordo com isso, portanto eu não vou me posicionar, saiba que você já se posicionou. Porque o não posicionamento é um posicionamento. Você escolheu não se posicionar, escolheu não participar, escolheu não trazer para si parte da responsabilidade que lhe cabe, enquanto corpo de Cristo. A falta de posicionamento, a falta de reação é uma atitude, e Deus já mostrou qual é a vontade dEle, está claro qual é a vontade dEle, não é a minha nem a sua, é a vontade dEle, é que o povo avance. Não dá para voltar para trás, não podemos voltar atrás. Creia e confie que o que nos espera nesses processos difíceis de mudanças é o nosso Deus que nos espera do outro lado. Então reaja, prepare-se para um novo tempo, reaja e alie-se a Deus. Diz: Senhor, eu não sei como, mas eu quero esse processo, eu quero participar do que o Senhor está fazendo no meio de todo esse povo, eu quero ser parte disso também, eu quero ser afetado por isso, quero participar desse processo, do que o Senhor quer fazer no nosso meio, na minha família, na minha casa. Eu não sei como, eu não vejo como. Aos racionais como eu, que gostam, não os racionais MC, fazendo um trocadilho bobo aqui, tá, irmão? Aos racionais que ficam racionalizando, que ficam tentando encontrar sentido nas coisas, né? Eu gosto de planilha de Excel. Eu não sou de exatas, mas eu tenho uma vocação para esse lugar aí de ficar vendo as coisas, 1 mais 1 é 2 e tal. A Cíntia me conhece, né, Cíntia? Parece que não faz sentido, então requer. Deus usa essas pessoas também. A gente é meio estranho, mas Deus nos usa nesse processo. Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo. Reaja, alie-se a Deus. Deus tem já o seu plano estabelecido e Ele tem pressa. E cada um de nós precisa agir. No seu contexto, no seu lugar, na sua posição, mas você precisa reagir. E essa reação precisa vir diante de Deus. Primeiro diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, não tenho força, mas eu estou aqui. Eu não sei como, mas eu gostaria de. Então me faça. Talvez eu não tenha muita força, Senhor, mas eu não vou atrapalhar. Olha, irmão, já é alguma coisa, viu? Já é alguma coisa. Não atrapalhe. Facilite. Facilite processos de mudança. Eu tenho uma chefe que ela provoca demais mudança. E eu tenho minha zona de conforto naquilo que eu sou técnico, que eu gosto de fazer, que eu sei fazer muito bem. E ela está o tempo inteiro me provocando. E essa semana eu falei para ela: paciência, mais um pouquinho de paciência comigo. Ela falou: eu tenho paciência, mas eu não vou te dar moleza. Eu falei: eu sei, não, mas calma. Mas ela está lá, chamando para um processo de mudança. Ela sabe que talvez eu não vou alcançar tudo aquilo, mas ela certamente ela está me tirando do meu lugar de conforto. Certamente todo esse processo que nós estamos vivendo como igreja, dificílimo, desafiador, a gente não consegue enxergar o que vai estar do outro lado. Mas Deus está lá. Deus está aqui, Ele está lá também. A gente quer que Ele vá para lá.
Ele quer que a gente vá para lá, para esse processo. Porque o Deus que trouxe a existência ao nada, continua falando. E aquilo que eu não sei como fazer e qual é o resultado, Ele já tem certo. Então a gente pode descansar nesse lugar. Josué 1 nos ensina que em tempos de transição precisamos ter coragem, precisamos agir em obediência, precisamos estar conscientes da presença de Deus e estarmos dispostos a agir. Que possamos ser uma igreja que não apenas ouve a palavra, mas a coloca em prática, confiando na liderança de Deus em nossas vidas e na liderança dele nesta igreja, nesse ministério local. Que ele já se provou que ele é líder, que ele é cabeça dessa igreja, pela história dela, pela história dessa igreja. Ele é Deus dessa igreja, porque não chegaríamos até aqui se não fosse o próprio Deus, e Ele é quem nos garante. Não é a força dessa igreja, não são os dízimos dessa igreja, não é a instrumentalidade, não são os nossos recursos, é Ele. Que cada um de nós se levante como Josué, pronto a enfrentar os desafios, guiado pela palavra de Deus e consciente que Deus está conosco todos os dias para nos fazer para nos abençoar. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, os que puderem. Deus maravilhoso, Deus querido, na tua presença nós permanecemos atentos, talvez não entendendo muito, não sentindo, mas atentos. Nós queremos, ó Deus, estar atentos, estar esperando o que o Senhor está para fazer, mas também atentos ao que o Senhor está fazendo. Então, que possamos, ó Senhor, reagir com obediência, atentos à sua palavra, na certeza de que o Senhor está conosco. Essa é a nossa segurança, e prontos para agir, prontos para caminhar junto, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, abençoe o teu povo aqui neste lugar, abençoe todo este nosso processo, que o Senhor continue falando além das poucas coisas que eu pude falar aqui, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito, fale no particular, ó Deus, na vida de cada um, no contexto de cada um, e que esta palavra, Senhor, possa ser compartilhada com outros irmãos, e os que estão aqui encorajar outros, para que possamos experimentar, ó Deus, todos juntos, caminhando na mesma direção, não atrapalhando o Senhor, não sendo uma pedra de tropeço, mas caminhando juntos, ó Deus, nesta direção, para onde o Senhor está nos conduzindo, que sempre é o melhor lugar. Tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos, bons planos de paz, e não de mal, de nos dar um fim bom, abençoador e que abençoa. Então, Senhor, que possamos reagir, ó Deus, e caminhando na tua direção em obediência, em amor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, tua casa e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, só um reforço. Próximo domingo, 9 horas aqui. Precisamos dos irmãos aqui. A comissão tem feito um grande trabalho extenso, exaustivo e com amor, com oração. Então eles querem prestar esse relatório, os irmãos são parte disso. Lá no dia 30, nós temos uma assembleia ordinária, que é administrativa, leitura de relatórios, receber pessoas, todo esse processo que os irmãos já conhecem. Mas se os irmãos saírem ali na recepção, os irmãos vão ver que na recepção, se os irmãos forem lá na sala, se for lá no salão, se for até no banheiro, tem um folheto
Tem lá uma convocação para a Assembleia Extraordinária, para justamente a decisão. Próximo domingo é uma prestação de contas, é um relatório. Dia 30 é a Assembleia Ordinária, dia 30 do 11. E dia 8/12 é a Assembleia Extraordinária, que é o dia da eleição do ministério pastoral da igreja, nesse processo de sucessão. Então estejam atentos, a gente vai compartilhar no grupo, aqui no culto também, os irmãos vão ouvir, vão falar de cor, mas é importante que os irmãos se programem nesse processo para participar. Amém, queridos? Deus abençoe. Oi, chama aqui? Pode encerrar? Vocês não combinam o jogo com os russos, aí eu não sei o que fazer aqui, irmãos. Estão chamando você, Fran e Simão. Puxa vida. Aqui na frente, irmãos? Ou aí atrás? Aqui na frente? Vem aqui na frente, Simão e Fran. Pode encerrar aí, viu?